Para a gente tirar todas as dúvidas, vamos conversar agora com o médico oncologista do Hospital Icaraí, Marcos Saramago. Doutor, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, uma alegria estar aqui falando um pouco com você sobre a prevenção, que é a chave de a gente evitar essa doença. Perfeito, doutor. Eu queria te perguntar primeiro o que é o câncer do colo de útero, do colo do útero, né? E quais são os fatores de risco para a doença? Perfeito. O câncer do colo do útero é um câncer que se origina ali na base do útero. É a parte finalzinha do útero entre o útero e a vagina. E ali existe uma junção de células e quando tem o HPV presente, alguns subtipos que são mais cancerígenos, ele leva a umas mutações que levam ao câncer do colo do útero. Então, essas mutações, elas permanecem, podem ser diagnosticadas cedo com o exame de Papa Nicolau, que é você ir no posto de saúde ou no ginecologista, ele coloca ali uma escovinha, com aquela escovinha ele tira uma citologia, tira algumas células, coloca na lâmina e observa. Se tiver alterações já condizentes com algumas lesões pré-malignas, já começa uma prevenção, já começa algum tratamento, ou se o câncer já estiver presente. E, doutor, o senhor falou, né, sobre a prevenção, que é a chave realmente, isso para todas as doenças no caso, né? Qual que é a melhor forma de prevenção contra o câncer do colo do útero? A vacina, por exemplo, é a melhor forma? Sim, a vacina é a melhor forma de prevenir o contágio pelo HPV. Ela imuniza basicamente 4 tipos de HPV. O HPV 6, 11, 16 e 18, que são os que levam ao câncer. Existem vários tipos de HPV, mais de uma centena. Os que rodam na nossa sociedade são em torno de 50, de acordo com os estudos. Mas os cancerígenos mais são esses. Então, esses tipos de HPV são evitados com a vacina. E a vacina, em idades preferencialmente antes da atividade sexual, que o Ministério da Saúde indica de 9 aos 11 anos, consegue prevenir que, caso haja exposição daquela pessoa que foi vacinada, ela não vai desenvolver o câncer, digamos assim, entende? Então, é muito importante a gente ter essa cobertura vacinal para a gente conseguir uma barreira na nossa sociedade. Então, é importantíssimo reportagens de conscientizações como essa para a gente conseguir evitar uma incidência tão grande de câncer do colo do útero como a gente tem. Com certeza, doutor. Eu queria te perguntar sobre o imunizante fornecido pelo SUS. Ele é 100% eficaz em comparação àquele que é aplicado na rede privada? Tem alguma diferença, doutor? Sim, existe uma diferença não quanto aos subtipos oncogênicos, quanto a outros tipos de HPV. Porque o HPV pode gerar o câncer ou gerar o condiloma, que é como se fosse aquelas lesõezinhas que parecem uma couve-flor. E aquelas lesões também incomodam, também levam ao risco maior de outras infecções. Então, no sistema, na rede particular, esse imunizante abrange uma maior quantidade de tipos de HPV. Mas os que realmente têm uma efetividade contra a parte oncológica, que são os subtipos 6, 11, 16, 18, estão presentes nos dois tipos. Perfeito, doutor. Então, quem estiver nos acompanhando, tiver meninas, né, em casa, principalmente, então, podem levar no posto de saúde próximo de casa. Não tem problema tomar a vacina fornecida pelo SUS, ela é eficaz mesmo assim. Com certeza. É uma vacina comprovadamente eficaz. O problema é que a nossa sociedade ela realmente não está atenta a essa parte. A vacina do HPV já tem mais de uma década em curso e nós ainda somos um dos países que mais perde pessoas por câncer de colo do útero, por essa neoplasia que ela pode ser prevenida, pode ser diagnosticada cedo com o Papa Nicolau, pode ser prevenida com a vacina,
pode ser tratada cirurgicamente em casos iniciais, em casos avançados pode ter quimio e radioterapia, mas mesmo assim a gente perde porque não há uma atenção para essa parte. Doutor, você está comentando, né? Falta um pouco de informação também das pessoas, né? É um câncer que tem uma incidência muito grande, né? Um número de mortes grande. A vacina para a prevenção da doença e por isso que a gente precisa ainda falar, né? Quando temos canais de comunicação, como aqui no jornalismo da Rede TV, a gente precisa trazer informação para que as pessoas saibam como se prevenir, quais são os cuidados, né? Porque não é tão falado assim como, por exemplo, o Outubro Rosa, né, que é uma campanha muito conhecida, plausível, claro, o Novembro Azul, mas o Janeiro Verde a gente não vê tanta propagação assim com relação à conscientização da doença? Você está 100% certa, realmente isso ocorre. E muitas vezes as pessoas têm a ilusão que não vacinando elas estão prevenidas, usando apenas o preservativo. Não é assim. O câncer do colo do útero, o HPV, o vírus que leva ao câncer do colo do útero, ele tem uma transmissão perineal, ou seja, a simples fricção ali no períneo, nas partes íntimas, já fazem o contágio. Então, essa é a ilusão da população. Eu me preveni, eu usei preservativo, eu não vou ter contato com esse vírus. Não, tem sim, infelizmente. E com a vacinação, evitaria-se isso em massa. Existe até um mapa que mostra que na região norte é o câncer mais incidente das mulheres, ou seja, ultrapassando esse mapa mesmo, ultrapassando o câncer de mama. E nas outras regiões, que é a parte marronzinha, esse marronzinho está relacionado ao câncer do colo de útero, figura entre a segunda ou terceira maior causa de câncer entre as mulheres. Então, é algo que a gente precisa basicamente de divulgação social. Não basta usar só o preservativo, precisa sim da vacinação para evitar a transmissão desse câncer que, infelizmente, leva a uma letalidade, uma agressividade grande na nossa população feminina. Perfeito, doutor. Última pergunta que eu gostaria de fazer para você, doutor, se possível ser breve. Esse é um câncer silencioso? Quais são os sinais da doença? Nas fases iniciais, ele é um câncer silencioso. Por isso que a mulher precisa fazer o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é esse exame que entra com a escovinha ali no colo do útero, o médico gira algumas vezes, tira aquilo, passa em uma lâmina, essa lâmina vai para o laboratório e vai gerar um laudo. Esse laudo precisa ser retirado pelo paciente para saber se tem alguma alteração pré-maligna ou não. Ele já diagnostica a malignidade e a pré-malignidade. Caso haja acesso, isso não está muito no sistema público, existem alguns profissionais que fazem a captura híbrida para HPV. O que é isso? Além dessa remoçãozinha das células, ainda analisa aquele material, vê se tem algum subtipo de HPV. Então, ele vê a alteração celular e vê se está presente também o HPV que pode gerar o câncer. Então, isso é muito importante. Essa é a fase de diagnóstico inicial. A vacinação é exatamente o que a gente comentou. Quanto a sintomas, ele gera sintomas quando está um pouco mais avançado. Sangramento, corrimentos, infecções que não consegue reverter, digamos assim, usa antibiótico e não consegue parar. Isso são indícios que pode ter uma alteração ali no colo do útero, que pode ter um câncer sim. Então, basicamente, sangramentos vaginais e infecções de difícil tratamento. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelas recomendações importantíssimas para trazer esse alerta para toda a população. Muito obrigada, doutor Marcos Saramago, oncologista do Hospital Icaraí. Foi um prazer enorme e até uma próxima, doutor. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês.